Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula Radiciação aqui, aula 1 do módulo 7. Muito importante esse encontro nosso aqui. Radiciação, isso cai em todos os vestibulares, né? Questões de Enem, concursos públicos. Vamos aqui nessa aula tentar entender a origem, de onde surgiu, né, brevemente, e como se trabalha, o que é essa raiz, né, que surge aqui da raiz quadrada. Olha só, o símbolo radical, né, esse símbolo aqui é possivelmente, né, a deformação da letra R de radix, né? Tente imaginar aqui um R maiúsculo, assim, que ele foi deformando, né? Foi usado pela primeira vez pelo matemático alemão Christoph Rudolph no livro Die Cos, publicado em 1525. Pessoal, de onde surge essa ideia? A ideia surge de você pegar a área de um quadrado já determinada e tentar encontrar o lado. Por exemplo, o que é raiz quadrada de 4? Tente imaginar um quadrado no qual a sua área é 4, você já conhece a área, e você quer encontrar o lado. Então, quem é o número que esse lado multiplicado por ele mesmo dá 4? Quem é o número que ele vezes ele dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Isso é a ideia que a gente vem chamar hoje de raiz quadrada. Então, aqui, ó, observe que ele é chamado raiz quadrada por causa da origem desse quadrado. E aqui o índice, quando a gente não escreve nada, é 2. Então, raiz quadrada de 4 seria 2. E a justificativa seria 2 ao quadrado é 4. Simplesmente, está aqui a justificativa, ó. Então, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Ou seja, eu já tenho a área de um quadrado, né, que é 4. Quem é o lado que ele vezes ele dê 4. E do mesmo modo, raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado vai dar 9. Está aqui a justificativa. Raiz quadrada de 25. Tente imaginar um quadrado com a área 25. Quem é o lado que ele vezes ele dê 25? Esse lado só pode ser 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Está aqui. Inicialmente, então, após 1525, com essa escrita aí, que possivelmente foi a deformação da letra R, e aqui, ó, quando a gente não escreve nada é raiz quadrada, os matemáticos começaram a escrever raiz cúbica, para representar 3D, por exemplo, um volume, depois raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz enésima. Então, olha só, os matemáticos, por volta de 1700, passaram a utilizar raiz cúbica, raiz quarta e outros índices. No caso da raiz quadrada, como ela foi a origem, utiliza-se só o símbolo do radical aqui em cima, ó, sem necessariamente escrever o 2 aqui, tá vendo, ó? Desse jeito que é a raiz quadrada. Então, se eu não escrever esse 2, ó, é raiz quadrada, porque ele é a origem. Daí nós podemos introduzir aqui a ideia de raiz enésima. Raiz enésima. O símbolo raiz enésima de A é chamado raiz enésima de A, no qual esse N aqui é o índice, né? Nós vamos ter o símbolo de radical e aqui o radicando. Vamos ver agora o que acontece com esse índice natural, quando ele é par, quando ele é ímpar, o radicando, quando ele é positivo, quando ele é negativo. Na calma, pessoal, muito importante. Então, ó, introdução de raiz quadrada, ele vem ali de um quadrado, e essa origem é mais antiga, né? Isso aí vem lá dos egípcios, babilônicos, né? Que já faziam cálculos de área. Então, imagine você saber na área de um quadrado quem é o lado que ele vezes ele dessa área determinada. Vamos comigo nas propriedades. O tópico 1.2, casos especiais, o primeiro, 1.2.1. Vamos imaginar que o meu radicando é real, números reais, tá? E o n é pertencente aos naturais. Naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Sendo que esse n aqui é ímpar. Quando o n for ímpar, 1, 3, 5, o que acontece? Olha só. A raiz enésima de A é um número real B, tal que B elevado a n é igual a A. Em símbolos, a gente já viu isso, né? B elevado a n igual a A, tranquilo. Então, olha só, a raiz enésima de A é igual a B, somente se o B for igual a A, sem problema nenhum. Mas o que eu quero destacar aqui nesse caso especial? Se o n for ímpar, ele pode ter resultado positivo ou negativo no campo real. Olha os exemplos. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Tente imaginar um número que ele vezes ele dê 8. Esse número é o 2. 2 ao cubo, 8.
Justificativa, 2 ao cubo é 8. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quinta de menos 1, quem é o número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 5 vezes dá menos 1. Observe que aqui é positivo, mas como o índice é ímpar, ele sai positivo. E se ele for negativo com índice ímpar, ele vai ser negativo também, pelas propriedades de potenciação. Então, se eu tenho menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, vezes menos 1 vai dar menos 1, vezes menos 1 vai dar mais 1, vezes menos 1, 5 vezes, vai dar menos 1. O menos 1 à quinta. Então, olha só, menos 1 à quinta realmente é menos 1. Propriedade de potenciação. Então, nessa propriedade, o que eu quero que você guarde na calma e elegância? Olha só. Se meu índice é ímpar e meu radicando é positivo, ele sai positivo. Se meu índice é ímpar, meu radicando é negativo, ele vai sair negativo. Só se ele for ímpar, tá? Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima. Essa é a ideia desta propriedade. Agora, 1.2.2. Se o meu radicando for os reais apenas positivos, não pode ter mais negativo, como aqui o menos 1, ó. Então, se o radicando for positivo e o n for par, só n par, então a raiz enésima de A é o número real, não negativo B, tal que B elevado a n é igual a em símbolos do mesmo jeito. Só que olha só, se meu n é par agora e meu radicando é positivo, o meu B tem que ser positivo. Então, neste caso aqui, ele nunca vai sair negativo. Nunca vai acontecer um caso desse aqui, ó. Então, olha só, se o A é positivo e eu estou elevado a um índice par, o resultado é sempre maior ou igual a zero. Né? Que, ó, maior ou igual a zero. Então, nós vamos ter aqui que B elevado a n é igual a A. Então, aqui, se for ímpar e radicando negativo, ele sai negativo. Agora, se ele for par e o radicando for positivo, ele sempre sai positivo. Exemplo, raiz quadrada é 16. É 4. Porque 4 ao quadrado vai dar 16. Exemplo, raiz quarta de 81. Tá vendo? O índice é par. O radicando positivo. Significa que ele vai dar 3, porque 3 à quarta vai dar 81 também. E raiz sexta de 0 também é 0, porque 0 à sexta, olha a diferença das duas propriedades. Aqui, o 0 está aqui bem do meu lado. Olha com calma a diferença dos dois que eu falei. Volta aqui, então. Aqui, se o n for ímpar e o radicando for positivo, ele sai positivo. Se o índice for ímpar, o radicando for negativo, ele sai negativo. Já aqui, se o n for par, só é possível resposta real positiva. Se o n for par, só vamos ter resultado real positivo. Aqui não cabe resultado real negativo. Vamos ver o que aconteceria, então, se o meu radicando for pertencente aos reais negativos, né? Ele não vai existir no campo real. Essas duas aqui tá tudo bem. Tranquilo. Ó, então, vamos ver agora a mesma estrutura aqui com n par, só que com radicando negativo. Olha só. Com radicando negativo, né? O A pertencente aos reais negativos e o n par. Né? O símbolo raiz enésima de A não tem significado no conjunto dos números reais, significa que ele não existe no campo dos reais. Se o meu radicando dentro da raiz for negativo e o índice for par. Olha só, por que não? Raiz quadrada de menos 25. Vamos aqui na ideia de raiz quadrada. Então, peraí, raiz quadrada surge de um quadrado, no qual tem que pegar um lado vezes o mesmo, lado vezes lado, e tem que dar o radicando. Mas observe, não tem ninguém que é elevado ao quadrado que dê negativo. Ó, não tem. Sérgio, mas e o menos 5? Vamos fazer o menos 5. Será que o menos 5 é elevado ao quadrado? Será que dá menos 25? Olha, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. Né? E mais 25 é diferente de menos 25. Ou seja, não existe esse cidadão aqui no campo dos reais. Nós vamos escrever assim, ó. Raiz quadrada de menos 25. Ele não pertence ao campo real. Depois nós vamos chamar ele de... Ele é um número imaginário, né? Número complexo. Mas aqui estamos dentro do conjunto dos números reais ainda. Então, se o índice for par, radicando negativo, ele não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Vamos a outro exemplo. Raiz quarta de menos 16. Se o índice é par, não pode ter radicando negativo. Sérgio, mas não daria menos 2? Menos 2 à quarta não dá menos 16?
Não. Olha só. Menos 2 à quarta, o menos elevado ao expoente par dá mais. Menos elevado ao expoente par dá mais. E menos 16 é diferente de mais 16. Portanto, não existe isso aqui no campo dos números reais. Cuidado aí, pessoal. Resposta. Raiz quarta de menos 16 pertence a outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos ou o conjunto dos números imaginários, tá? Mas ele não é um conjunto no campo dos números reais. Olha ali. Vamos mais outro exemplo. Raiz sexta de menos 1. Será que é menos 1? Olha, menos 1 à sexta vai dar mais 1. Então, eles são diferentes. Então, esse cara também não pertence ao campo real. E assim, raiz oitava de menos 256, eu não preciso nem fazer nada, né? Ele não existe. Não pertence no campo real. Raiz quadrada de menos 100, não pertence ao campo real. Cuidado com isso aqui, hein? Cuidado com isso aqui. Esse menos não está ao quadrado. Cuidado. É o 6 que está ao quadrado. Então, se o índice é par e o radicando é negativo, então isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de menos 36, que também não é real. Assim como esse aqui, raiz décima de menos 1024, que também não pertence ao campo dos reais. Peraí, pessoal, presta atenção. Se o índice é par, ele não vai pertencer. Se o índice é par e o radicando é negativo, não pertence aos reais. Se o índice é par radicando negativo, ele não pertence aos reais. Introdução de radiciação. Trouxe a primeira questão. Sendo A esse monstrinho, raiz cúbica de 10 menos raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 8, e o B, raiz quadrada de 7 mais raiz de 7 menos raiz de 5, calcule a raiz quadrada de A quarta mais B ao quadrado. Primeiro vamos desenvolver, vamos entender quem é o A e quem é o B. Olha só, raiz cúbica de 8 é possível? Existe? Existe, o índice é ímpar. Quem é o número que elevado à terceira vai dar 8? 2. 2 à terceira vai dar 8. Né? E raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse eu não vou nem fazer, porque 3 ao quadrado é 9, nós já vimos de lá. Então, olha só, no lugar do raiz cúbica de 8, eu coloquei o 2. No lugar do raiz cúbica de 8, que está dentro do raiz cúbica de 6 mais, né? Está dentro do raiz cúbica de raiz cúbica. 6 mais o raiz de 8 é 2, ó. E aqui tá, 7 menos raiz quadrada de 9 é 3. Dentro da raiz aqui, 6 mais 2 é 8. E 7 menos 3 é 4. Então, nós vamos ter isso, ó. Aí eu tenho outra raiz cúbica de 8, que tá aqui, que é 2. Então, isso aqui é 2. E raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 foi 2. E 10 menos 2 é 8. E 7 mais 2 é 9. E nós voltamos em raízes conhecidas aqui novamente. Raiz cúbica de 8 vai dar 2. E raiz quadrada de 9 vai dar 3. Encontramos A e B. Agora eu vou substituir na expressão que está aqui. Né? A quarta mais B ao quadrado. 2A quarta vai dar 16. Com 3 ao quadrado vai dar 9. Somando os dois, 25. E aqui eu tenho a resposta da questão. Olha só, estamos só fazendo a introdução à radiciação. Daqui a pouco nós vamos ver fatorações, propriedades, como é que soma, multiplica. Calma lá. Então, por enquanto, só a efetuação da raiz, tá? Só o cálculo de raiz, eventuais aqui adições, subtrações, tá? Nessa introdução. Olha, é muito comum esse tipo de questão também. Então, nós temos aqui uma raiz quinta multiplicada a uma raiz quarta de 19 menos, tudo dentro da raiz quarta, raiz cúbica de 23 mais, raiz 16 que está dentro dessa raiz cúbica aqui. Então, eu vou começar de onde? De dentro para fora, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, ficamos assim. Então, nós só substituindo aqui, ó, 4. E 4 mais 23, né? Então, isso aqui é 4. Mais 23 é 27. E raiz cúbica de 27 dá 3, porque 3 ao cubo é 27. Então, no lugar desse 27 aqui, eu coloquei o 3. E 19 menos 3 é 16. Então, raiz quarta de 16 é 2. Raiz quarta de 16 é 2, porque 2 à quarta vai dar 16. E 16 vezes 2 vai dar 32. E raiz quinta de 32 é 2. Porque 2 à quinta vai dar o 32. Chegamos à resposta desse número. Por enquanto, essa introdução aqui, só entendimento do que é raiz,
sua breve origem rapidamente, né? Então, se o índice for par, o radicando tem que ser par também para pertencer aos reais. Índice par radicando ímpar não existe. Se o índice for ímpar, o radicando positivo, o resultado é positivo. Se o índice for ímpar, radicando negativo, o resultado é negativo. Está aqui a introdução. Beleza? Pessoal, acompanha a aula 2. É isso. Tamo junto, galera. Vamos em frente, você não desanima.